12. E hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi criada nos anos 2000 com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando assim milhões de mortes a cada ano. Várias ações começaram a ser desenvolvidas nesta quinta-feira e com esse propósito, e agora, o Tarde CBN, nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Francisco Cabral, que é presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, entidade responsável pelo Hospital Araújo Jorge, unidade que é referência no tratamento da doença aqui no estado. Dr. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Bom, doutores, estamos enfrentando desde o ano passado um período difícil para a área da saúde por conta da pandemia, e esse Dia Mundial de Combate ao Câncer é um dia com um detalhe especial, né? O tratamento contra essa doença vem enfrentando dificuldades, até mesmo o diagnóstico, por conta da situação que estamos vivendo. Exatamente. Apesar de que o câncer é das doenças, está entre as doenças que mais matam todo ano, e todo ano há um aumento significativo, a gente tem de esquecer, né, desses cuidados, e uma epidemia, uma pandemia, um surto, geralmente monopolizam muito a atenção, e acaba que a população às vezes esquece e descuida de outras doenças, né, coração, hipertensão, diabetes e principalmente o câncer, né? Nós temos aí para este ano, para cada ano em Goiás, aí em torno de esperados 21 mil casos novos de câncer. Se você considerar que tem muitos pacientes que já fizeram o diagnóstico em outros anos e que continuam vivos, temos uma prevalência altíssima de portadores de câncer. E com a tendência de aumento da longevidade, da idade média brasileira, a tendência é aumentar mais ainda, porque é a doença que atinge preferencialmente indivíduos cada vez mais idosos. No Araújo Jorge, por conta justamente da pandemia, como o Bonfim colocou aqui, houve queda no fluxo de pacientes diagnosticados com câncer? Já dá para a gente falar em números sobre isso? No começo, houve uma queda assustadora nos 2 primeiros meses, em torno de maio, abril, até junho. Em julho começou a ter uma ligeira recuperação, mas nunca mais voltou aos níveis normais esperados que deveria ter, né? Até pacientes que estavam em tratamento, às vezes atrasavam, abandonavam, enfim. E outros que eram para serem atendidos na primeira vez, não compareciam. E quais são as consequências disso, doutor? Até porque câncer é uma doença, como eu acho que qualquer outra, que o diagnóstico precoce é essencial. São várias consequências. A primeira é justamente essa, né? As consequências para a própria pessoa, próprio paciente, no retardo, não só o diagnóstico, ou atraso de tratamento. Porque ele é uma doença que não não estabiliza sem intervenção. É difícil, são pouquíssimos casos que o câncer fica parado, ele sempre progride. Então, aqueles que progridem mais rapidamente, quando você não cuida a tempo, ou você retarda consultas e tratamentos, quimioterapias, cirurgias e outros tratamentos, o câncer avança de novo, né? Antes de ser debelado, ele avança de novo. Isso compromete a cura, compromete a própria vida do paciente, né? Existem outras consequências, né? Para a saúde pública, para a própria instituição, que tem uma estrutura enorme, caríssima, para atender cerca de 50 mil pacientes. Se não tem aqueles pacientes, não tem, fica parcialmente ociosa, e muitas vezes compromete também a sustentabilidade, né? Para você manter uma hiperestrutura com redução do trabalho é prejuízo.
Doutor, explica para o nosso ouvinte, então, como que pode ser feito o diagnóstico do câncer a partir deste diagnóstico? Como que é o tratamento da doença? Qual que é o processo adotado aí nos principais casos? Antes de tudo, é preciso deixar bem claro que a maioria, cerca de 80% dos casos totais de câncer, corresponde a poucos tipos, cerca de 10 tipos de câncer, né? Sendo os mais comuns pele, pulmão, próstata, mama, colo de útero, estômago, intestino grosso, garganta, né, boca. E o interessante é que a maioria desses tumores mais frequentes, eles são fáceis, relativamente mais fáceis. 80% deles são mais fáceis de diagnosticar precocemente, ou seja, quando estão bem em fase inicial, que é o fundamental para bons resultados e para a cura. Após o contato com o médico da região, ou do bairro, da pessoa, o paciente é encaminhado para fazer um exame mais apurado, uma biópsia, uma tomografia, alguma coisa assim, e depois, com suspeita ou com diagnóstico, encaminhado para o hospital especializado para dar prosseguimento. Tudo isso pode ser feito muito rapidamente, embora às vezes as pessoas não tenham informação suficiente ou acontece de às vezes ter uma certa burocracia para realizar exames, principalmente os pacientes que dependem do SUS, né, dependem das secretarias municipais, e no interior, às vezes, nem sempre isso ocorre no tempo devido. Mas é possível, na maioria dos casos, se a pessoa estiver orientada, informada e consciente, não deixar descuidar, né? Cada tipo de câncer corresponde assim, a uma faixa de risco. Então, as pessoas, seja pelo sexo, pela idade, pelas características da história da família, seja pelo tipo de ocupação e tal, já existe uma certa tendência, uma probabilidade de você imaginar que determinados tipos de câncer pode afetar aquela pessoa. Doutor, e em relação a homens e mulheres, a maior incidência ainda é no grupo masculino? Existe um certo equilíbrio. Entretanto, em algumas regiões do país ou do mundo, pode acontecer de determinados tumores afetar mais pessoas de um sexo ou de outro. Por exemplo, nos povos orientais, nos países orientais, existem relativamente pouca frequência de câncer de mama nas mulheres, né? E tem uma alta frequência, por exemplo, de câncer de estômago, né? Então, como câncer de estômago ocorre mais em homem, então é natural que esse equilíbrio se desfaz, em cada região tem um... Mas, na média geral, há quase um empate técnico, digamos assim. Doutor, chegou aqui a pergunta da Carliane da Silva, ela questionando o seguinte: quais devem ser os principais cuidados para se evitar o câncer? Existem cuidados que devem ser tomados para se evitar? Existem. Inicialmente, o câncer, como qualquer doença crônica, degenerativa, ele tem alguns aspectos que podem influenciar no desenvolvimento. Embora a maioria tenha um caráter assim, de alteração, como se fossem defeitos nas células, que a pessoa em algum momento vai ter aquele tipo de doença. Mas, em termos geral, os cuidados com a saúde de um modo geral, a vida menos sedentária, alimentação adequada. Então, são recomendações gerais que influenciam na incidência do câncer, né? E tem aqueles tipos de câncer
altamente dependente de provocadores, como o cigarro, por exemplo, né? Que afeta não só câncer de pulmão, garganta e boca, mas também câncer de mama, estômago, bexiga. O tumor de bexiga sofre uma influência muito grande do tabagismo. Então, aí, se você evita o tabagismo, você automaticamente está fazendo uma prevenção primária, né? Doutora, justamente esse questionamento que chegou aqui no nosso WhatsApp é o do Sebastião. Ele disse que teve um tio que morreu de câncer do pulmão, mas que uma pessoa que nunca fumou na vida. O que pode explicar isso? Aquilo que eu mencionei antes, determinados tipos de defeito, como se fosse alguma coisa marcada no DNA das pessoas, nos genes, com alguns defeitos funcionais dos genes, né? Que o crescimento das células é regulado por determinados genes. Quando eles degeneram, sofrem mutação, então a doença aparece. Agora, é interessante essa pergunta, porque realmente tem cerca de 15% dos casos de câncer de pulmão não tem nada a ver com cigarro. E isso a gente vem descobrindo de alguns tempos, de alguns anos para cá. Embora mais de 80% tenha uma ligação direta com o fator irritativo, né? Disparador. E até em relação a isso que o Raifran perguntou aqui, em alguns casos, por exemplo, câncer de útero, muitas mulheres acabam fazendo cirurgia para tentar evitar ali, porque tem uma certa tendência, fator genético, histórico na família. São muitos fatores que colaboram para ou aparecer ou para disparar o câncer. No caso do câncer de colo de útero, existe uma ligação muito grande de influência de infecções genitais, né? Principalmente o HPV. A gente está vendo aí esse auê todo em relação à vacina, para o Covid e tal. A gente esquece também que já existe vacina para câncer de colo de útero, de pênis, câncer anal e tal. São tumores malignos que têm uma alta influência de infecções por HPV, que é doença transmissível sexualmente, né? E que pode vacinar as meninas e os meninos a partir dos 9, 10 anos de idade. Pode receber algumas doses da vacina bem controlada, oferecida pelo governo, né, pelo Ministério da Saúde. Embora esse tipo de câncer tenha muito a ver com a questão mesmo de higiene genital e alguma tendência. Agora, a maioria dos tipos de câncer tem realmente uma certa tendência pessoal, né, lá das alterações lá no gene. E algumas poucas dessas alterações, elas podem ser hereditárias, além de genéticas, ou seja, de estarem codificadas ou relacionadas com defeitos no DNA, elas podem ser transmitidas de mãe para filha, como alguns tipos de câncer de mama, por exemplo. Mas existem testes quando há suspeita, que tem muito caso de um câncer na família. Existem testes genéticos para estudar essa família, para ver se tem mesmo algum tipo de herança, né? E daí tomar as medidas. Em relação a tirar as mamas, ou tirar o útero, operar e tal, algumas medidas são, às vezes, bem indicadas, outras nem tanto, né? Por exemplo, se uma paciente que já está em uma idade algo avançada, tem problemas diretos, né, recorrentes, problemas de infecção uterina, qualquer coisa, vai fazer algum procedimento aí, faz sentido se livrar desse órgão, né? Assim, mas isso tem que ser conversado, tem que ser bem discutido com o médico, o paciente, a família, sobre a conveniência ou não, necessidade.
Doutor, não é uma coisa que eu vou tirar outra e vou ficar livre do câncer, né? Não é assim. A gente está num período, né, de imunização contra a Covid-19 e uma dúvida recorrente dos pacientes com câncer é se eles podem ser imunizados ou não por agora. Qual é a orientação para esses pacientes? Nós já temos aqui, desde o dia 13 de março de 2020, antes mesmo de decretar a quarentena, nós criamos um comitê multidisciplinar no hospital para orientar tanto os profissionais quanto os colaboradores, a população de modo geral e principalmente nossos pacientes. Já começamos também a tomar as medidas protetivas, né? Em relação à vacina, a recomendação atual, porque essas doenças novas, assim, às vezes muda muito rápido, né, as condutas, mas o entendimento geral e as recomendações que estão sendo repassadas para os pacientes e profissionais é que, na medida do possível, todo paciente oncológico teve ou tem câncer tem que ser vacinado. Os benefícios da vacina são muito maiores do que as consequências da pandemia, da doença, né? Porque os pacientes de câncer estão entre a população de maior risco para complicações, a morbidade e risco de morte pela Covid. Sim. Então, a recomendação é vacinar. Algumas situações, o médico assistente deve ter algumas particularidades, tem que conversar com o médico assistente. Por exemplo, alguma situação de tratamento, às vezes tem que esperar, recuperar o hemograma, as células brancas do sangue, recuperarem, não coincidir com tratamentos pesados de quimioterapia no mesmo dia, algumas coisas assim. Nesse caso, pacientes em tratamento, é necessário colher a informação correta, porque como varia de caso para caso, conversar com o médico assistente, a orientação a respeito de que horário, que momento melhor para vacinar, inclusive até o tipo de vacina, tá? Alguns pacientes de câncer imunodeprimidos, ou seja, o sistema imunológico deprimido, não podem tomar algumas determinadas vacinas com vírus vivo, por exemplo, não pode tomar, porque há riscos de segurança. Muito obrigado, então, ao Dr. Cláudio Francisco Cabral, que é presidente da Associação de Combate ao Câncer aqui em Goiás, falando sobre esse dia tão importante, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer. 13,6 Repcâncer, 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 13,6 Repcâncer.